O que nós ouvimos e guardamos é o que falamos, você sabia? E é o que recebemos. E se recebemos e estamos guardando aquela palavra, sabe o que acontece? Dita regras dentro da gente. Ou seja, colocamos toda a nossa vida em ordem de acordo com aquela palavra que recebemos. Então, vamos dar um exemplo disso. Você diz, você lê, você é notificado, você se informa, você pesquisa e sabe que certas coisas lhe fazem mal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Comer glúten e leite de vaca. Tudo que é derivado da leite de vaca, inclusive leite condensado. Mas aí você diz, eu vou remover o glúten, o leite de vaca. Aí você encontra com outra pessoa e diz assim, olha, não é bom você tirar tudo porque você vai ter mais sensibilidade a essas coisas. Você tem que fazer uma escolha. Ou dar ouvidos àquilo que você ouviu, né? Ou sacrificar e evitar todos os derivados de glúten e leite de vaca. O mais fácil, realmente, é você comer de tudo sem restrição. Fala sério, né? E o mais difícil é negar a sua vontade de comer tudo aquilo que você é atraído. Entre as vozes que você ouve, você tem que fazer uma escolha. Porque por essa escolha, você vai seguir a sua vida. Você vai dirigir a sua vida. E você sabe que a decisão, a prioridade, a disciplina vai ser de acordo apenas, porque é muito sacrifício, quando você entende que a outra opção fácil não é boa para você, é prejudicial na sua vida. Causa inflamações, alergias, doenças. Você talvez não saiba, mas muitas doenças são causadas por causa do leite, do trigo. É o que os estudos falam. Assim acontece também do lado espiritual da vida. Você é o que você diz e o que você guarda dentro de você. Hoje, você guarda alguma palavra aí que você recebeu. Mas daqui a pouquinho você pode mudar a sua mente. E dizer, sabe, eu vou mudar. Eu não vou comer mais trigo, não vou comer coisas com glúten, não vou comer mais derivados de leite. Eu vou mudar porque eu tenho muita alergia, vivo com rinite alérgica. Eu vou tomar uma decisão porque eu já não aguento mais tomar tanto medicamento. Pois é. Pronto. Você já dirigiu a sua vida para outro lado, para outra forma, para aquela forma. E esse é o poder, ouça ouvinte, esse é o poder que você tem. E é isso que você tem que compreender. Por isso que a fé racional não está ligada ao que sente, mas àquilo que é certo a fazer e benéfico. Tudo que você recebe, você não encobre. Ou seja, fez bem para você. Você está praticando aquilo. Você está tirando aquilo que faz mal. E você tem visto resultados. Por exemplo, depois que você tira isso por um mês, você já começa a ver resultados. Quando você vai comer alguma coisa de leite, depois de um mês, ou de trigo, você vai ver realmente o que aquilo faz no seu corpo. E aí, claro, quando você vê todos os resultados, é inevitável que você não fale para ninguém. Você recebe e você quer falar para todo mundo. Você não quer encobrir o bem que aquilo fez, aquela decisão, aquela força que você teve. Para a gente entender como está o nosso coração, do que ele guarda, precisamos atentar para aquilo que dizemos diversas vezes. Porque é realmente aquilo que está cheio o coração. Bem, falei da parte física, mas o mais interessante, o mais que muda a sua vida é a parte espiritual. E eu vou provar isso para vocês, tá? Vou ler aqui o versículo
E eu vou provar para você como que a palavra de Deus faz bem, até mesmo a nossa saúde. Porque o nosso espírito, a nossa afeição muda. Ouça, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Antigamente, os filhos tinham muito respeito aos pais e faziam muito mais casos aos pais do que os dias atuais. Em casa, há sempre conselhos, orientações que os pais dão aos filhos, conversas que levam a um pensamento. E de acordo com o que ouvimos no início da nossa vida, falamos sobre aquilo, cremos sobre aquilo também. Agora, imagina quando os pais falam das coisas que Deus fez. Imagina na vida do seu povo, imagina das maravilhas, fazendo aquele povo ser exclusivo, tendo maravilhas apenas naquele povo. Pois é, imagina os pais falando isso para os filhos. Como é que você acha que acontecia quando eles falavam das maravilhas de Deus? Trazia o quê? Esperança, alegria de ser escolhido, um povo escolhido por Deus. Alegria de ter a atenção de Deus, né? Imagina a conversa, imagina o espírito deles, a mente deles. Quando eles estavam falando sobre as maravilhas de Deus, como que estavam os rostos deles? Estavam sorrindo, com os olhos vibrantes e gozo na alma. Isso é o que faz quando você, ouvinte, fala das coisas que Deus faz, das coisas que Deus fez, das coisas que Deus é, o que Deus é. Quanto mais você fala dos problemas ou se envolve em problemas, o seu espírito fica abalado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o seu rosto não traz uma boa afeição. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala dele. A gente recebe esse pensamento dele em nós. Você tem esse poder de receber ou não? Você decide. Você começa a falar coisas boas ou não. A decisão é você que faz. Você sabe que a fé é certeza e ela é definida. Dar bom ânimo para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, tudo que você tem ouvido e o que você guarda, você acaba falando a outras pessoas. Mas, quando você experimenta o bem daquilo que você fez a si mesmo, tipo, obedecendo a Deus, você quer falar para outras pessoas. Quer que outras pessoas recebam o mesmo que você recebeu. E é isso que a Bíblia fala. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. À medida que você vai falando, você fala dos louvores do Senhor, quer dizer, das maravilhas, do que Ele fez na sua vida, né? Das decisões que você passou a tomar por causa daquilo que Ele usou uma pessoa ou que você leu na Bíblia. Você recebe força. Aquela força entra dentro de você. E por que não devemos encobrir? Claro, ouça. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos. Ou seja, o testemunho estabelecido não é um testemunho apenas de poder, sabe? De saúde, você restaurar a sua saúde, você fica muito bem. Mas a diferença de você estabelecer um testemunho é quando a sua mente muda, quando o seu comportamento muda.
E olha só, você muda de tal maneira que você coloca uma lei, uma ordem na sua vida. Assim como Deus está falando aqui, ele estabeleceu um testemunho em Jacó. O que aconteceu com Jacó? Jacó foi transformado em Israel. E a partir daquele momento, ele colocou ordem na sua casa, na sua família. Ele decidiu, ele tomou decisões importantíssimas. Por isso que fala assim, quando Deus estabelece um testemunho em Jacó, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer seus filhos. Ou seja, quando o testemunho, gente, é algo que muda a sua mente, você dirige a sua vida. Você não é mais deprimido, desanimado, você não fica mais na mão de terceiro. Você depende de Deus e você. Então, existe uma transformação na vida da pessoa. Agora, como que isso vai ficar abafado? Não tem como. Quando acontece uma mudança na nossa mente, todas as outras pessoas que estão próximas da gente, como os filhos, os familiares, os amigos, as pessoas que nós convivemos, que trabalhamos, essas pessoas vão ficar sabendo porque você vai falar desse testemunho que Deus fez na sua vida. E você sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz não para por ali. Não é assim, olha, meu marido voltou. E o seu marido continua sendo uma pessoa grosseira, humilhando você. Não. Tudo que Deus faz não para ali. Quando ele traz o seu marido, ele muda a mente do seu marido, porque ele vê um procedimento seu diferente. Antes você xingava, antes você fazia tudo que era errado, você descontava a sua ira, os seus traumas, as dificuldades, você descontava nos filhos, tudo isso. Os que estão na sua casa, no seu dia a dia, passam a ver uma outra pessoa. Então, aquilo se estende a uma família, aquilo se estende a um lar, muda tudo. Você começa a mudar e as pessoas que recebem essa mudança também passam a querer o que você tem. E aí, então, o que faz? Põe uma lei em Israel. Põe uma ordem. A lei representa uma ordem. Põe uma ordem. Não só Deus colocou ordem no seu povo, como deu a sua lei, os mandamentos, assim também acontece com toda pessoa que tem testemunho de vida. Então, aquilo vai sendo falado para outras gerações, porque a coisa é muito, muito, muito maravilhoso. E sabe que muitas pessoas perdem a atenção em Deus porque não falam dos feitos deles. E eu nem estou falando da cura, porque muitas pessoas falam, ah, que bacana, né? Você foi curada. Mas a atitude, você não mudou seus pensamentos, você é negativa, você está sempre de mau humor, deprimida. Isso não é o Espírito de Deus. Isso é o Espírito das palavras que você tem recebido, ouvinte. E é você que decide. Não é o diabo, não é a sua família, não é as dificuldades. As dificuldades é uma oportunidade para você decidir, para você raciocinar e falar, poxa, chega. E é isso que você tem que fazer.